Estamos de volta, né? O pessoal está dando uma sacaneada aí, né, no negócio do prefeito dos bairros, né? Eu recebi umas 3 fotos aqui. O pessoal falando que não é prefeito dos bairros, é prefeitura presente. Gente, é a mesma porcaria. É tudo para conseguir voto. Não tem nada. Não é para resolver problema. É para o prefeito aparecer, botar foto no Instagram e pronto, mais nada. Falar em foto, falar em publicação. Os nossos amigos lá do Bebe Rindo, tá na tela aí, Rodrigo. Bota na tela, por favor. Alter Museu, figuraça, muito querida da cidade. Então aí, né, depois de reunião extraordinária, o Bebe Rindo não vai participar pela primeira vez do Carnaval de Teresópolis, né? Gente, que coisa, hein? Que coisa, né? Caramba, eu lembro aí da fundação do Bebe Rindo. Eu não lembro da fundação porque o bloco já tem 40 e tantos anos, né? Eu nem estou nessa idade ainda, gente, pelo amor de Deus, né? Nem cheguei lá ainda, mas eu lembro da fundação. Eu lembro da fundação porque me contaram, entendeu? Meu pai era um dos fundadores, mas tudo bem. Mas lamentável aí, né? Realmente, Bebe Rindo. Devem ser questões de organização mesmo, né? O Walter é uma pessoa bastante centrada aí nas suas decisões e a diretoria, né, deve ter os seus motivos. Mas o Bebe Rindo, que tradicionalmente, né, era o desfile das sextas-feiras, né, aqui no Carnaval de Teresópolis. O Carnaval de Teresópolis tem umas datas emblemáticas, como, por exemplo, a quinta-feira do Bloco das Piranhas, a sexta-feira do Bloco Bebe Rindo, né? E aí a gente tinha os desfiles das escolas de samba e os blocos tradicionais. Mas, tá aí, infelizmente, o Bebe Rindo não vai participar. Fica aí o registro, né? Deixa eu puxar meu rabo aqui, porque hoje eu estou de rabo. Estou de rabo, pastor. Gente, esse cara, ao longo dessa semana, me fez chorar. Você acredita num negócio desse? Eu fiquei vendo lá o vídeo. Bom dia, minha gente. Bom dia. Chorando, né? Igual uma criança. Igual um bezerro de mamada. Igual um bezerro de mamada. Igual ele, estava igual ele. Eu tava igual um bezerro de mamada. Teve muito. a despedida, né? Do pastor Tiago aqui da Primeira Igreja Batista, você sabe, na semana passada. Aliás, no seu aniversário, né? E você não falou nada. Não, rapaz, mas eu sou moitado. Eu sou moitado com esse negócio Pelo aí, amor de Deus. Ele tem vergonha da idade também. Mas eu tô cavucado, mas eu sou novo, cara. Chuta aí, quanto? Uns 30 e pouco. Pouca coisa de amigo. 35, rapaz. Dá pra falar. Mas eu tô pouco, cavucado, rapaz. Cabelo branco, esse cabelo branco aqui tem que tomar tudo. 35 é moleque, gente. 35 é moleque. Tá bom, né? É tá moleque. na idade, né? É moleque, tá na idade, né? Tem Mas cara, velho. emocionou todo mundo lá. Poxa, Primeira Igreja em peso, né? Foi muito Para legal. se despedir do pastor Tiago, todo mundo emocionado. E eu estava falando com o pastor que mais importante do que ter a sua comunidade reconhecendo a sua atuação dentro, né, da sua igreja, da sua unidade, a cidade te recebeu muito bem. Muito, né, muito. Eu agradeço muito a Deus. É um eu petropolitano, quase teresopolitano. Rapaz, já até me falaram o seguinte, assim, e se Petrópolis te chamar? Eu falei assim, não vai rolar, não. Petrópolis não ganha essa, não. Não. É o carinho, a recepção. E é tão bom quando você é acolhido, é bem acolhido. E aí é o que eu falo, Anderson, é por empatia, não é por título, não é por empatia, é por olho no olho, é pelo cuidado mútuo, pela reciprocidade, pela cumplicidade. E aí você vê que isso aqui fluiu tão bem. Eu não posso falar mal do Petrópolis, não, até porque eu fico lá de vez em quando, toda semana eu estou lá na TV lá. Mas a ideia eu sou tão bem recebido aqui que eu acho que eu não mudo de endereço mais, não. Acho que eu estou dando uma dica aqui. Não vai dar para mudar endereço, não. E não precisou fazer o pastor nos bairros. Não precisa fazer o pastor. Não tem necessidade, tá vendo? É com trabalho, com respeito, com dedicação que você se... E a recepção lá? Tu não ia perder tempo, né? Tu não ia perder tempo. Eu vou perder, de jeito. É isso aí, entendi. E a recepção lá, pessoal de Vargem Grande? Então, Vargem Grande, a posse será dia 9 de sábado, 9 de março, que é um sábado, 7h30. E aí vai ser o dia da posse lá em Vargem Grande. Ele falou que a gente não vai estar lá, mas eu vou estar lá. Quero ver se é que os caras vão. Eu sei não. Depois vocês me cobrem. Vamos ver. E a comunidade? O pessoal já está com o plano de expansão lá. Já estão está aproveitando o Thiago para expandir. Opa, eu quero... É o que eu falo com o pessoal, assim... Anderson, isso sem demagogia, mas eu não me preocupo com estruturas. Tanto é que, graças a Deus, a primeira igreja aqui de Teresópolis é uma estrutura maravilhosa, absurdamente.
mas eu gosto muito desse tato, desse contato de pessoas. E eu acredito muito que essas comunidades menores, elas te proporcionam isso de uma maneira muito vantajosa, esse contato, de olho no olho. Até porque era isso que Jesus queria. O que Jesus sempre promoveu, seja com os 12, com 70, com 500, ou com a multidão que, ora uma vez ou outra, aparecia, era esse tato empático. Como é que você está? Como é que está caminhando a sua vida? Quais são as suas dores? Quais são as suas dificuldades? A ideia do Evangelho só é Evangelho se eu me permito ser interdependente, se eu permito me comunicar com o mundo do outro. E aí esse outro não precisa ser o outro da mesma religião, da mesma etnia, da mesma raça, da mesma classe social. É o outro, é simplesmente o outro, que tem muito a trazer para a minha construção como indivíduo. A ideia da construção da mutualidade, do eu e tu, daquilo que a minha vida só se faz, se perpaz na existência do outro, na existência alheia. Então, isso eu levo muito em conta. Eu não consigo perceber e não consigo ver como ato saudável pessoas que leem Bíblia e conseguem ser racistas, pessoas que leem Bíblia e conseguem ser homofóbicos. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo ver segregacionismo na palavra, eu não consigo ver o Evangelho de Jesus fazendo isso. Eu vejo o Evangelho de Jesus que se transporta para as limitações do ser humano e simplesmente diz para aquele ser humano o seguinte: olha só, você é um vir a ser constante, você consegue se potencializar para ser mais do que isso que você está hoje. Você quer uma ajuda? Eu vejo o Espírito Santo como esse sopro de vida, dando tino, dando roteiro, dando trajeto, construindo nesse indivíduo a potência de agir do que ele precisa. Assim, olha, você precisa sair dessa zona de condicionamento. Então, o Evangelho transmite isso. Por isso que tem motes evangélicos, principalmente evangélicos, que dizem: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Vamos lá. É fato que o pecado é tudo aquilo que me tira do trânsito da minha existência autêntica. Aí eu concordo, é fato. O pecado é o que me tira do roteiro da minha autenticidade na existência. Agora, Deus é aquele que olha para mim e diz o seguinte: você consegue sair dessas condições, você consegue sair desses condicionamentos que você sobre si mesmo fixou, dessa fixidez própria, você consegue sair disso. Por isso que não dá para entender como esses partidarismos começam a acontecer dentro da instituição. Eu vou confessar para você, Anderson, de fato, Jesus não queria igreja, instituição. O que ele queria era reino de Deus. E reino de Deus se fazia na montanha, quando ele pregava, na beirada do barco, do lado do agricultor. A coisa acontecia, o reino de Deus era expansivo. Tanto é que no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 17, 21, ele vai dizer o seguinte: se disserem para você que o reino está aqui, ou o reino de Deus está acolá, ou seja, colocar uma estrutura, engessar um monolítico, saibam de uma coisa: o reino de Deus está dentro e entre vocês. Então, qualquer lugar que seja, qualquer lugar que eu esteja, está presente também o reinado de Deus, a presença de Deus. E quando há o reinado e a presença de Deus naquele lugar, corrupção, situações como injustiça social, situações como segregação, homofobia ou qualquer coisa não se pode fazer presente. Porque o reinado de Deus é o reinado de paz, de justiça, de verdade, de equidade, de alegria e principalmente de amor. Como o poeta usou em 1 Coríntios 13, Paulo, e Renato Russo conseguiu também transmitir isso e absorver isso, o que importa e o mais importante é o amor. O amor é o grande tom da história. Se você percebe em Jesus, nada mais é do que o amor encarnado. É o amor que se fez carne, teve pernas, andou entre a gente, se fez presente nas histórias desconstruídas do ser humano e reparou as histórias que até então eram impossíveis de serem reparadas. Isso é evangelho, isso é reino de Deus. O resto é burocracia, o resto é instituição. O resto é convenção. O resto é convenção, são assembleias, são estruturas rígidas, que de fato elas têm o seu quê pedagógico para disciplinar a nossa espiritualidade. A religião ela tem esse trabalho de disciplinadora da espiritualidade, mas a religião não pode ser encarada como fim em si mesma. Ela é um meio, ela é um projeto do vir a ser. Ela é usando um pouquinho do Nietzsche, que ele vai dizer que o homem ele é a ponte entre o macaco e o super-homem, ou além-homem, né? Ele vai dizer então isso, eu vou dizer então que a religião ela é esse meio, essa ponte onde eu tenho de um lado o homem, que é um homem imperfeito, a figura de Adão, e do outro lado eu tenho a figura de Jesus, que é o ser humano verdadeiro. Ele só foi
tão divino porque ele foi humano na plenitude. E a humanidade de Jesus se expressa na compaixão com a viúva que perde seu filho, com o choro dele diante do amigo Lázaro que está morto, e não é o choro da impotência, é o choro da complacência, da dor sentida também pelo outro, é o choro da ausência, da perda temporária, e que ele está fazendo isso de uma maneira tão absurda, tão envolvente, que eu só consigo, Anderson, entender que eu só consigo ser santo se eu for plenamente humano. E essa humanidade tem que ser uma coisa, sabe, com total vivacidade. Tem que ser explorada dentro de mim e eu tenho que me perceber como pecador quando eu sou desumano, quando falta cidadania, quando me falta o projeto do vir a ser melhor do que eu sou hoje, quando me falta o olho no olho na vida de quem precisa de ajuda, de apoio, de suporte. E o que você falou é perfeito, né? Se o que Deus quer que nós sejamos humanos, santos, sim, se deixamos de ser humanos, deixamos de ser santos. É sinônimo. Eu acho que não existe como desvincular. Humanidade e humanização é sinônimo de santidade. Que a santidade, até então, sempre foi vista como aquela realização monástica. O cara está no monastério e ele está longe, distante da realidade. Não, mas não é. A santidade andou no meio de gente podre como eu, como Jesus o fez. E aí eu sinto o Papa Francisco de novo, né? Eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado também. Lógico, e está certo. O Papa Francisco, que recentemente, né, em uma das suas várias falas maravilhosas, disse que o que nós precisamos hoje são santos de calça jeans. É isso mesmo, essa a realidade. É isso. E esse santo de calça jeans é o santo que trabalha atrás de um balcão, é o santo que trabalha atrás de uma mesa de escritório, é o santo que trabalha atrás das câmeras de uma televisão, é o santo que trabalha nas mais diversas fontes. Se a gente se portar dessa maneira, o ato profético, que às vezes em algumas instituições religiosas são os caras que falam com uma língua estranha e são traduzidos, mas o ato profético em si é quem fala e é compreendido de uma maneira tão clara, porque a fala dele é acompanhada pelas atitudes. Então, assim, esse é o verdadeiro ato profético. A profecia está na denúncia das atitudes incoerentes e corruptas desse mundo. Então, todas as vezes que eu me porto contra isso, eu sou profeta. Ah, mas nem sou evangélico, nem sou católico. Você está se portando contra as estruturas de pecado, de erro, de corrupção. Então, faça-se um profeta no meio dessa sociedade. E aí a gente viu... Você já está buscando a tua santidade mesmo sem saber. Exatamente. Quantos... Betinho foi profeta. Quem tem fome tem pressa. Betinho foi profeta. Darcy Ribeiro foi profeta. Tantos homens que se levantaram com esse intuito profético e que às vezes não tinham em si o viés religioso tão preponderante, mas fizeram absurdos. Gandhi foi profeta. Não é nem de nossa confissão, ele era hinduísta, mas Gandhi foi profeta. São estruturas e gente que olharam para estruturas falidas e disseram, não, isso não pode acontecer. Isso é santidade. Santidade é plenificação do humano. Eu sou humano e humanizado da maneira plenificada, eu me torno santo. Tá vendo? Não adianta abandonar a humanidade, né? Verdade. Nem adianta. Por aí. Tá vendo por que o pessoal chorou quando ele foi embora? Por isso, gente. Mas ele não foi embora, não. Ele só foi ali. Estou aqui pertinho, estou aqui do lado, Amigo, tamo junto. Semana abençoada para ti. Vai ter retiro de carnaval? Vai ter retiro de carnaval. Do dia 2 ao dia 5, a gente vai estar lá em Sumidouro, lá com a galera, rapaz, 160 cabecinha. Imagina, jovem, 160. Eu sei que ele controla a galera, mas 160... É muita gente, rapaz. Em pleno carnaval lá, de retiro, vai ser complicado. Mas eu vou falar, eu uso, até chicote eu tô levando, rapaz. Sei lá, né? Vai que precisa. É bom, né? Só para garantir. Só para garantir. Não vai precisar, mas não, mas só para garantir. Então, ó, dia 9 de março, 7h30, primeira igreja de Batista de Vargem Grande, você é meu convidado e tu... Eu estarei lá, com certeza. Quero ver se vai ser meu parça. Com certeza. E depois, se você não conseguir ver, você vai ver com a gente aqui, que a gente vai fazer uma matéria lá, com certeza. Tamo junto, irmão. Obrigado, pastor. A gente vai, com a presença ilustre do pastor Tiago aqui, finalizar o programa de hoje também. Desejar a você uma excelente quinta-feira. Lembrando, para quem gosta aí da farra do carnaval, começa hoje. Tem o tradicional Bloco das Piranhas. Um beijo especial com meu amigo Aranha. Aranha, a piranha mais famosa da região serrana, né? Meu amigo Mário Jorge Aranha, que é esse lutador do Carnaval de Teresópolis e que criou esse símbolo. O Carnaval começa com o Bloco das Piranhas, não tem jeito, né? E hoje é dia das piranhadas na rua. Se você não gosta das piranhas, gente, fica em casa, porque elas vão estar na rua. Só para saber, eles vão para onde aqui? É porque eu vou fazer culto aqui do lado. Vai para o outro lado. Vai para o outro lado, só para saber onde que eu vou aqui. Vão estar lá na Praça Olímpica hoje, tem show, tem concentração,
Tem o tradicional desfile, evidentemente. Tem desfile de moda. Os caras são... Vai ter que saber. No naipe, né? Na piranha qualquer não, tem que ser uma piranha bonita, né? E o que importa é que você se divirta com responsabilidade, com leveza de coração e respeito ao outro. Isso é o que importa. O resto é só convenção, como disse o pastor Tiago. Um grande beijo para você, excelente quinta-feira. Amanhã a gente está de volta. Apesar do carnaval começar hoje, amanhã a gente tem trabalho, tá bom? Beijão, até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento Hospital São José. Tudo pela vida. E Naturgy. A SEG Rio mudou de nome. A SEG Rio agora é Naturgy.